Nós vamos começar agora a falar sobre um assunto dentro das redes internet, dentro dos conceitos de redes internet, que nós vamos chamar aqui de protocolos de comunicação. E nós vamos começar esse assunto falando de um protocolo chamado TCP, que é um protocolo que que junto com o IP, o TCP, forma a base de comunicação da internet. Então vamos analisar este protocolo. Acompanha comigo em tela cheia. Primeiro, a leitura do significado do protocolo TCP. Protocolo de controle de transmissão. Isso traduzindo. É o protocolo que controla a transmissão dos pacotes de dados, orientado à conexão e garante que os pacotes de dados sejam recebidos na ordem certa de envio, certificando seu recebimento. Isso quer dizer o seguinte, que o TCP é aquele, como a própria sigla diz, aquele protocolo que controla como os dados serão transmitidos da origem ao destino. Então tu imagina uma transmissão de dados na internet. Os dados saem de um lugar, que é a origem, e vão para outro lugar, que é um destino. Se os dados têm que partir de um lugar, que é a origem, e ir para outro lugar, que é o destino, qual é o protocolo que controla a transmissão desses dados desde sua origem até o seu destino? É o TCP, que, como a gente sabe, e acabamos de observar aqui no texto teórico, o TCP, observa ali na imagem de novo, é um protocolo orientado à conexão. E por que ele é orientado à conexão? Porque ele controla, isto é, ele verifica se os dados chegaram de fato no destino. E além de verificar se os dados de fato chegaram no destino, o TCP ainda verifica a integridade desses dados. Verifica se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados que chegaram no destino. Por isso que ele é orientado à conexão, porque ele controla a transmissão dos dados da origem ao destino, verificando se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados que chegaram no destino. Essa é a função do TCP, que junto com IP forma aquela base de comunicação de dados na internet, chamada TCP/IP, onde o TCP é aquele responsável por controlar a transmissão dos dados da origem ao destino. Bem, embora nós saibamos aqui que o TCP forma a maior parte das transmissões de dados, controlando as transmissões de dados na internet, existe uma outra possibilidade, acompanha comigo agora na tela. A possibilidade de algumas transmissões de dados usarem a base UDP em vez da base TCP. Então, nem todas as transmissões de dados vão usar a base TCP. Algumas transmissões de dados na internet podem usar uma base chamada UDP. Vamos observar, então, o significado aí de UDP acompanhando comigo o texto. Então, é o protocolo que vai também transmitir dados. Protocolo, nesse caso, não orientado à conexão, que fornece um caminho direto e rápido para enviar e receber dados. Não verifica a integridade dos dados e nem se estes foram realmente recebidos. Está aí a grande diferença entre o TCP e o UDP. Lembra, o TCP é orientado à conexão, porque verifica a integridade dos dados e verifica também se os dados chegaram naquele destino. O caso do UDP, observa lá, não orientado à conexão. O UDP não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a integridade dos dados. Quer dizer, não verifica se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados que chegaram no destino. Na comparação, então, entre TCP e UDP, obviamente o TCP é mais confiável do que o UDP, porque o TCP é orientado à conexão e verifica se os dados chegaram no destino. O UDP não orientado à conexão, porque não verifica se os dados chegaram no destino e não verifica a sua integridade. Essa é a grande diferença entre usar transmissões com base TCP, mais confiável, e transmissões com base UDP, não tão confiável por não ser orientado à conexão. Beleza. Isso quando a gente fala de protocolos que formam a base de comunicação de dados, tanto TCP quanto UDP, embora o TCP seja mais utilizado, certo? Mas temos que estudar outros protocolos, como por exemplo, citava aí em aulas anteriores, a história do IP. O termo IP se refere ao protocolo da internet. E quando nós falamos de IP, é o sistema de endereçamento utilizado na internet. Porque se a gente for pegar só o significado da sigla IP, IP significa o protocolo da internet. Mas o que ele faz de fato? Acompanha comigo a leitura. Fornece
o sistema de endereçamento usado para identificar os computadores conectados na internet. Portanto, o IP pode ser tranquilamente respondido em prova como o próprio endereço que identifica os computadores conectados à internet. Por que eu digo o próprio endereço que identifica os computadores conectados à internet? Por uma simples razão, porque a ideia do IP não está associado obrigatoriamente numa prova ao significado da sigla. Quer dizer, tu imaginar uma questão de prova simplesmente dizendo assim, IP significa o protocolo da internet. É improvável. Embora seja certo, é improvável que a prova simplesmente pergunte, IP é o protocolo da internet, que é a tradução da sigla IP. O mais provável é que a prova indique IP é o sistema de endereçamento utilizado na internet, ou ainda que a prova chegue a indicar é o próprio endereço que identifica cada um dos computadores conectados na internet. Isso quer dizer que cada computador conectado à internet precisa ter um IP que o identifique nesta conexão, para saber exatamente quem é aquele computador nessa grande rede chamada internet, certo? Essa é a ideia, então, de IP. Temos outros protocolos importantes também que podem estar associados a serviços específicos, como é o caso de um protocolo que tu observa aí chamado HTTP. Como assim, professor? Protocolos adicionais para determinado serviço. É que quando eu estou acessando a internet, agora eu quero, por exemplo, acessar uma página da web. Então, eu estou conectado à internet, mas o meu objetivo agora é acessar um serviço específico, que é o serviço de páginas da web. O serviço de páginas da web, ou World Wide Web, é o serviço que tem os sites que tu acessa no teu cotidiano. As páginas, os sites que tu acessa através dos navegadores, correspondem a um serviço chamado World Wide Web, ou simplesmente www, ou ainda web. Então, o serviço das páginas e dos sites que tu acessa através dos navegadores é chamado de web. Perfeito. E aí, quando tu vai usar o serviço de acesso a uma página da web, quando tu vai acessar uma página da web, existem protocolos específicos para serem usados nesse serviço. Quer dizer, protocolos que te permitem acessar aquela página da web que é tradicionalmente conhecida como hipertexto. Uma página da web e a sua composição é um hipertexto. Bem, se a página da web é um hipertexto e eu quero acessar uma página da web, e acessar uma página da web nada mais é do que transferir os dados dessa página lá do servidor onde elas estão armazenadas para o meu computador, para isso eu vou usar um protocolo de transferência de hipertexto. O que é um protocolo de transferência de hipertexto? É um protocolo que transfere o hipertexto lá do servidor para o meu computador. Quer dizer, acessar uma página da web nada mais é do que transferir um hipertexto. Transferir os dados daquela página da web do servidor onde ela está armazenada para o meu computador. E para isso nós temos um protocolo, observa, chamado HTTP, que a própria sigla, isso é importante, pessoal, já indica, HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto. Quer dizer, é o protocolo padrão para acessar as páginas da web. Está lá, protocolo padrão para acessar as páginas da web. O transporte de páginas da web entre um servidor e o cliente da internet é realizado pelo protocolo HTTP. Percebe? Ele vai transferir a página da web lá do servidor para o teu computador. Eu, inclusive, trouxe uma imagem para que tu perceba melhor isso. A página da web que tu acessa, ela está armazenada num determinado computador que nós chamamos de servidor. Então, a página da web que tu está querendo acessar está armazenada aqui, nesse computador que a gente chama de servidor, um servidor web. Beleza. Aí tu digitou um endereço de uma página da web para acessar aquela página da web que está nesse servidor. O que significa acessar uma página da web? Pensa comigo. Acessar uma página da web no computador cliente do usuário é simplesmente fazer uma solicitação para transferir aquele hipertexto, aquela página da web, que está armazenada aqui no servidor para o meu computador. Então, com o meu computador cliente, eu solicito acesso a uma página da web e o servidor, então, recebe essa solicitação e me devolve como resposta aquele hipertexto, quer dizer, aquela página da web.
E quem faz esse trabalho, esse serviço de transportar, de transferir esse hipertexto aqui do servidor para o meu computador cliente é o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, porque ele transfere o hipertexto, que é a página da web, aqui do servidor para o meu computador. Essa é a função do HTTP.